Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O prefeito de Serra Negra do Norte encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei instituindo o plano plurianual referente ao quadriênio 2026 a 2029. Esta lei é um instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital, além de outros programas com o propósito de viabilizar assim a implementação e a gestão de políticas públicas aqui neste município. O referido projeto estará na pauta da sessão desta quarta-feira amanhã para leitura e análise das comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento. A Escola Municipal de Tempo Integral Hermes Fortunato dos Santos, ensino fundamental, esteve visitando a cidade de Acari, aqui na região do Seridó, neste final de semana. O objetivo da unidade escolar foi visitar Gargalheiro do Acari, considerada a cidade mais limpa do país. O projeto era conhecer a história do município, as tradições e a cultura, além dos costumes da população e as belezas naturais, vivenciando assim momentos especiais e aprendizagem, valorizando a diversidade, ampliando o olhar dos alunos de Serra Negra do Norte com uma educação de qualidade e desafios com práticas para uma gestão escolar equitativa. A escola Hermes Fortunato dos Santos foi recepcionada pelo prefeito municipal, Dr. Fernando Antônio Bezerra, e também pela primeira-dama, Renata Quinino, ela natural aqui de Serra Negra do Norte. A direção da escola, professores, alunos e funcionários visitou ainda os pontos turísticos e as belezas naturais daquele município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sabe, a gente costuma achar que o futuro de uma cidade tá naquelas grandes manchetes, né? Um viaduto novo, uma fábrica que chegou. Algo bem visível. Exato. Mas o que as fontes que a gente analisou hoje sugerem é que, às vezes, o futuro está em coisas bem menores, quase invisíveis. Sim. Temos aqui duas notícias de Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Uma fala de um documento oficial, um projeto de lei, e a outra fala de um ônibus escolar cheio de crianças numa viagem. À primeira vista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Mas a nossa missão aqui é justamente encontrar essa conexão. E a conexão é poderosa, viu? Porque o que temos aqui é tipo a planta da casa e a semente que vai virar a árvore no jardim. Boa analogia. De um lado, o planejamento, a governança que pensa o município em termos de anos de orçamento, e do outro, a formação, a experiência viva, a educação que molda os cidadãos. Uma coisa parece fria, burocrática, a outra é quente, humana. Exatamente. E o mais interessante é perceber como uma precisa desesperadamente da outra para fazer sentido. E acho que o ponto de partida ideal é esse documento, o Plano Plurianual, o famoso PPA. Certo, o PPA. A notícia diz que o prefeito de Serra Negra do Norte enviou o projeto de lei do PPA para o quadriênio 2026-2029 para a Câmara. As fontes usam uma analogia de construção que eu achei ótima. Sim, ajuda a entender. O plano define as diretrizes, tipo o estilo da obra, os objetivos, como o número de andares, e as metas, o cronograma. Mas, na prática, para uma cidade como Serra Negra do Norte, o que isso significa? O que são essas despesas de capital e outros programas? Essa é a pergunta-chave. Despesas de capital soa como algo distante, de planilha, né? Mas a gente está falando de coisas muito concretas. Tipo o quê? É a decisão de reformar o posto de saúde do bairro X ou de comprar um trator novo para ajudar os pequenos agricultores. É o dinheiro para calçar uma rua que vive na poeira. Entendi. O PPA é o momento em que a gestão tem que sair do discurso e dizer, olha, nos próximos 4 anos, com o dinheiro que a gente tem, nossas prioridades são estas. É um exercício brutal de realismo. E aí a bola não tá mais só com o prefeito, né? De jeito nenhum. É aí que entram os vereadores e as comissões que as fontes mencionam. A Comissão de Constituição e Justiça
e a Comissão de Finanças e Orçamento. Parece um processo bem técnico. É técnico, mas é, acima de tudo, político, sabe? A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, faz o papel do advogado do diabo. Como assim? Eles olham o plano e perguntam: isso aqui é legal? Está de acordo com a lei do município? Não estão prometendo algo que a lei proíbe? É um filtro. Para evitar problemas depois. Isso, mas a coisa esquenta mesmo é na Comissão de Finanças e Orçamento. Ah, claro. Porque é onde se discute o dinheiro. Exatamente. Ali a pergunta é uma só. A conta fecha? Tipo, essa meta aqui é linda, mas cabe no orçamento? E aí começa o debate político de verdade. Com certeza. A oposição pode questionar se reformar a praça é mais importante que ampliar a creche. Podem dizer que a previsão de arrecadação está otimista demais. Essa análise não é só uma formalidade, é o coração da política municipal pulsando. E é nesse orçamento, nesse monte de números, que se escondem os recursos para, sei lá, para o diesel de um ônibus escolar, por exemplo. Perfeito. Um detalhe que pode parecer trivial, mas que, como a gente vai ver, pode ser a chave para uma experiência transformadora. Ok, então temos essa máquina burocrática se movendo. Papéis, comissões, orçamentos. Mas no final do dia, para quem é tudo isso? Acho que a resposta está na nossa segunda notícia, que nos leva para longe da Câmara e para dentro de um ônibus. Uma transição perfeita. Saímos do planejamento e vamos para a execução. E não uma execução qualquer. É sobre a Escola Municipal de Tempo Integral Hermes Fortunato dos Santos. Que investe direto no que chamam de capital humano. E que investimento! A notícia conta que a escola organizou uma visita para os alunos do ensino fundamental a Acari, uma cidade vizinha. E o detalhe que me pegou foi o motivo. Eles foram para Acari especificamente porque ela é conhecida como a cidade mais limpa do país. Isso é genial. Não é só um passeio, é uma lição de cidadania viva na prática. Que ideia fantástica. É uma aula sem paredes. Em vez de um professor dizer, não jogue lixo no chão, a escola leva os alunos para ver o resultado prático de uma comunidade que internalizou esse valor. O impacto disso numa criança deve ser imenso. Imensurável, e a viagem era muito mais. As fontes listam os objetivos. Conhecer o açude Gargalheiras, um marco para a região, entender a história, as tradições. É um mergulho na própria identidade. E sobre o Gargalheiras, ele não é um açude qualquer, certo? Qual a importância dele para quem não é da região? O Gargalheiras é quase uma entidade no Seridó. Foi construído nos anos 50, uma obra gigantesca para a época. Em tempos de seca, que são muito duros lá, os olhos de todo mundo se voltam para o nível do Gargalheiras. Ele representa a sobrevivência, então. Exato. Segurança. A luta do sertanejo contra o clima. Levar as crianças de Serra Negra lá é conectar essa nova geração com a história de resiliência dos seus avós. É uma lição de história, geografia e ecologia tudo ao mesmo tempo. Uau! Isso dá uma dimensão muito mais profunda à viagem. E as fontes mencionam metas pedagógicas claras, como valorizar a diversidade e ampliar o olhar dos alunos. Sim, essa parte é fundamental. Ampliar o olhar. Para mim, isso soa como mostrar para uma criança que a sua cidade não é o único modelo de mundo que existe. É isso mesmo? É exatamente isso, mas com uma camada a mais. Ampliar o olhar no Seridó significa entender que a cidade vizinha não é uma competidora, mas parte do mesmo ecossistema cultural. Entendi. E quando a fonte menciona que a viagem busca práticas para uma gestão escolar equitativa, a mensagem é poderosa. O que isso quer dizer na prática? Gestão equitativa. Significa que a escola está ativamente lutando para que essas experiências não sejam um luxo. Equidade, nesse caso, é garantir que o filho do comerciante e o filho do agricultor estejam todos juntos no mesmo ônibus, compartilhando a mesma descoberta. É a escola dizendo que o conhecimento do mundo é um direito de todos. De todos, não um privilégio de poucos. O esforço para colocar isso em prática é enorme. E a história fica ainda mais humana. A fonte conta que a delegação da escola foi recebida oficialmente em Acari pelo prefeito e pela primeira-dama Renata Quinino. E aí vem o detalhe que amarra tudo. Esse detalhe é a cereja do bolo. A primeira-dama de Acari é natural de Serra Negra do Norte. Um detalhe que muda tudo. Nossa, que detalhe bonito. Isso deixa de ser uma visita formal e vira quase um reencontro em família, não é?
Totalmente. Imagina a cena. As crianças descem do ônibus e a pessoa que as recebe, uma figura importante ali, diz: "Ei, eu sou como vocês. Eu nasci lá em Serra Negra." Isso cria uma ponte instantânea. Uma conexão afetiva. É uma mensagem silenciosa, mas potentíssima, de pertencimento e de possibilidade. Mostra que o talento da sua cidade pode florescer em qualquer lugar. Certo. Então, se a gente juntar as peças, de um lado, a burocracia do PPA, do outro, a vivacidade dessa viagem escolar, a conexão que você mencionou no começo começa a ficar bem clara. Sim, porque agora podemos voltar àquela discussão sobre o orçamento na Câmara. A viagem da Escola Hermes Fortunato é, na sua essência, a mais pura execução de uma política pública. É a prática daquelas metas genéricas que a gente sempre vê nos planos, tipo melhorar a qualidade da educação. Exato. Sozinhas, elas são apenas palavras num papel. Letra morta. O que essa viagem faz é dar vida, corpo e alma a essas metas. E o PPA é o que garante o diesel do ônibus, como você disse. O diesel do ônibus, o lanche das crianças, o salário da professora que planejou tudo. O plano cria a estrutura, a possibilidade. A viagem preenche essa estrutura com significado, com aprendizado, com memória. Então o plano é o quê? E a viagem é o como. Um é o esqueleto, o outro é a alma. Perfeitamente colocado. Um não funciona sem o outro. Sem um PPA bem estruturado, com recursos, iniciativas como essa viram atos de heroísmo isolados. Dependem da boa vontade de um diretor, de uma rifa. Isso, elas não se tornam política pública. E por outro lado, sem iniciativas criativas como essa, o PPA vira só um monte de números que não muda a vida de ninguém. O que vimos em Serra Negra do Norte é o ciclo completo. Onde o planejamento e a execução andam de mãos dadas. Exatamente. Então, resumindo a nossa análise, o que essas duas notícias aparentemente desconexas nos mostram é uma comunidade pensando seu futuro em duas frentes que se completam. De um lado, de forma metódica, estruturada, com o planejamento do PPA. Garantindo a base material. E do outro, de forma humana, prática e inspiradora, investindo diretamente naqueles que são o futuro da cidade, as suas crianças. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão que vai além de Serra Negra do Norte. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente mede o desenvolvimento. Qual seria? Ao pensar no futuro de uma comunidade, o que gera mais impacto no longo prazo. As metas e diretrizes cuidadosamente escritas num plano de governo, que garantem a estrutura e os recursos? Ou a memória, a curiosidade e a perspectiva ampliada na mente de uma criança que, numa tarde, descobriu que sua região é cheia de história e que um de seus conterrâneos pode chegar a uma posição de destaque em outra cidade? É uma pergunta difícil. A gente tende a valorizar o que é concreto, o plano, a obra. Sim, mas talvez a resposta não seja uma escolha. Um plano sem a centelha da inspiração humana vira pó. E uma grande ideia sem o suporte de um plano vira só uma boa história para contar. Então o segredo está na junção dos dois. O verdadeiro desenvolvimento talvez aconteça exatamente nesse ponto de encontro. Quando o rigor de um plano encontra a magia de uma descoberta. Quando a assinatura numa lei garante o combustível para o ônibus que vai ampliar o olhar da próxima geração. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.